Por que que hoje direito médico e bioética são fundamentais, tanto para a área jurídica quanto para a medicina? Se você for pensar como operador da área jurídica, você vai entender o seguinte: nos tribunais hoje no Brasil, as maiores decisões hoje acontecidas junto ao STF, elas têm mencionado a bioética. O direito médico, ele está presente nos tribunais. Ele já está há bastante tempo nos tribunais de base, primeiro grau. A gente vai para a área de recurso, a gente discute situações como erro médico, uma das, mas vários assuntos já foram tratados, assuntos que são da bioética. Assuntos como questões voltadas à genética, reprodução humana assistida. São tantos assuntos que são, na verdade, uma junção da ciência médica com o mundo jurídico, que estão alcançando os tribunais, que não tem como mais operadores do direito que desejam trabalhar nessa área não promoverem uma imersão no seu dia a dia a respeito dessas temáticas. E eu diria também que não tem como médicos não fazer essa imersão, já que eles podem ser gestores, já que eles podem não ser gestores, mas estão ali na assistência com problemas que lhes alcançam, problemas que por vezes eles não sabem como resolver, questões que parecem pragmáticas, mas que não são, como o paciente não tem a menor condição de receber a alta, mas ele está pleiteando, ele está pedindo alta, ele quer ir embora de qualquer jeito. O que a gente faz nesse cenário? É uma dúvida. Mas olha, eu tenho aqui um paciente, eu já fiz essa prescrição inúmeras vezes, ele não segue de maneira adequada, e daí eu posso ter vários outros problemas. Como é que eu dialogo com esse paciente? Quais são as questões que podem ser tratadas para que a gente consiga uma maior eficácia tratamentosa? E eu vou lhe dizer, eficácia tratamentosa, muito embora pareça algo que é apenas da prática médica, isso vai trazer temáticas que são da bioética, como o exercício de autonomia desse paciente, que pode simplesmente não querer. E até que ponto a gente tem esse exercício de autonomia? Mas que também podem alcançar juízes, porque eu posso ter um familiar desse paciente que não quer que ele abandone aquele tratamento, entrou com um processo judicial para que conseguisse uma liminar, obrigando que esse familiar continuasse o tratamento. São tantos os assuntos e tantas as questões que podem acontecer, e essa temática, ela diz respeito a tantas profissões, que se isso te encanta, porque me encanta, se inscreva no nosso canal, esteja aqui com a gente, aproveite e comente aqui embaixo assuntos que você tem trabalhado no seu dia a dia, assuntos que você tem curiosidade, temáticas que são fundamentais para que a gente então aqui também traça esse diálogo mais aprofundado. Eu já trabalho há mais de 20 anos nessa área. E por que é que eu comecei a trabalhar? Por conta das interrogações que me foram apresentadas no âmbito jurídico, dentro da faculdade ainda de Direito, e várias coisas estavam acontecendo no Brasil que eram situações limítrofes. Ainda no meu curso jurídico, aqui uma curiosidade, no meu curso jurídico, nós não tínhamos ainda uma definição sobre a possibilidade de interrupção de gestação de fetos anencéfalos, por exemplo. Era uma grande interrogação. O que fazer diante dessas gestações de fetos que não vão sobreviver ao parto? Era uma interrogação e que foi levada ao Poder Judiciário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram que estudar um pouco sobre bioética para definir algo sobre direito médico no nosso país. E eu me lembro das audiências públicas que aconteceram em Brasília, no STF, quando eles escutaram cientistas, quando eles escutaram médicos, bioeticistas, sociólogos. Eles conseguiram ali fazer uma grande interseção para que pudessem definir algo que impactaria em todo o nosso país. Há muito pouco tempo aconteceu de novo isso, nessa situação envolvendo pacientes testemunhas de Jeová que não queriam mais a transfusão sanguínea. Então isso foi apresentado ao juiz do primeiro grau, em todos os lugares e em inúmeros estados do país. Isso foi subindo e alcançou o nosso STF. E não teve jeito. A bioética precisou ser estudada mais uma vez pelos ministros, que citaram inclusive essa palavra em sua decisão. O país parou para aprender algo que precisava ser aprendido e que você pode já começar desde agora. Se você elegeu esse assunto na sua vida profissional, porque você é da área jurídica, ou porque você é da área médica, isso te encanta, você quer saber o que fazer no dia a dia, ou você é gestor, ou você compõe comitês de bioética intra-hospitalares, ou seja, são inúmeras as possibilidades a que você pode vir a ser apresentado à bioética. Mas se você está nesse ambiente, se você já começou a estudar ou se colocou na condição de alguém que vai ajudar a decidir situações limítrofes das vidas das pessoas, você precisa aprender sobre isso. Aí eu vou te dizer uma coisa dura. Infelizmente,
nós temos pessoas que já estão em cargos de gestão, que estão em comitês de bioética, ou até mesmo em comissões de ética que vão discutir questões que dizem respeito ao direito médico, ao Código de Ética Médica e à bioética, e que não pararam para estudar. Eu considero uma irresponsabilidade. Acho que essa minha fala talvez seja um pouco maculada pelo meu ser docente. Eu já ministro aulas nesse âmbito há bastante tempo. Tenho uma profundidade teórica que me ajuda, ou seja, eu precisei estudar para saber ensinar, assim como você precisa estudar para saber atuar. É um ato de responsabilidade, porque é um poder muito grande aquele que decide, aquele que diz o que deve ser feito. Se você é juiz e você tem recebido muitas demandas que dizem respeito à área da saúde, ainda que você tenha um apoio técnico, ainda que você tenha uma produção de prova pericial, mas se é um assunto sobre o qual você decidiu se debruçar, é importante que você estude sobre isso. Advogados também, quando vão produzir petições, quer sejam as petições iniciais, porque eles querem processar profissionais de saúde, ou aqueles que querem produzir contestações porque estão protegendo profissionais de saúde, defendendo profissionais de saúde. Eles precisam fazer peças que são peças robustas, peças que vão trazer assuntos que vão ser lidos por diversas personagens na área jurídica. Então ele precisa conhecer, é um ato de responsabilidade, vidas vão ser definidas. As consultorias nos hospitais. Você pode ser chamada a prestar consultoria, você pode ser da área jurídica, você pode ser da área médica, e bioeticista, aquele que entende, que sabe sobre bioética, que conhece documentos internacionais como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Esse, inclusive, é um assunto para a gente aqui conversar de maneira até mais aprofundada em outro momento, que esse documento internacional, que é de 2005, no âmbito da Unesco, tem 15 princípios que precisam ser aprendidos por todos os que estão dizendo que atuam em bioética. Então, olha, atuar no direito médico é muito mais do que pensar, olha, o número de processos está crescendo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem demonstrado o volume numérico desses processos. Eu lhe diria que não só é um aspecto quantitativo, é um aspecto qualitativo. Eu lhe diria que o volume não é só numérico, é um volume no impacto decisional do que vai acontecer com a nossa sociedade a partir do momento em que a gente decide por conhecer esses assuntos ou por desconhecer esses assuntos. O nosso ponto de vista vai ser raso ou vai ser aprofundado? Se você está pretendendo uma profundidade, continue aqui com a gente, porque a nossa proposta é lhe convidar a este aprofundamento. É lhe convidar a conhecer mais sobre esses assuntos, é entender o que é que estão nas entrelinhas dos discursos quando nós estamos falando de situações limítrofes. E são muitos, desde o começo da vida humana e os dilemas que são envolvidos, as situações de fim de vida. Temos agora o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, que vai trazer sobre consentimento informado, todas as definições ou diversas questões que ali a gente encontra, diretivas antecipadas de vontade. Olha, as temáticas são muitas, a gente vai discutir sobre muitas delas aqui. Mas eu lhe diria que nesse nosso momento agora, esse nosso encontro aqui nesse vídeo, o mais importante que eu sinto é te dizer a importância de você estudar mais sobre isso, de você se aprofundar, de trazer com seriedade aquilo que você escolheu trabalhar na sua vida. Esteja com a gente e até o próximo vídeo.